Fala galera, passando aqui para mais um vídeo. Antes eu queria agradecer todo mundo que tirou um tempinho para compartilhar o primeiro, para deixar um comentário, deixar um gostei. Acho que teve mais 60 visualizações no primeiro vídeo, então né, eu fiquei muito feliz. Né? O primeiro vídeo, o primeiro canal novo. Então realmente queria agradecer a todo mundo que deu um RTzinho, que deixou um comentário. E vocês moram de portfólio no meu coração. Esse vídeo aqui agora é uma série que eu quero trazer pro canal contando a história do futebol americano, não só da NFL. Obviamente, né, a NFL vai ter uma boa participação nesses vídeos, mas contar também de como era antes, né, antes de criar a primeira liga profissional, né, como chegou o esporte, como surgiu, as mudanças que ele teve que passar. Que é uma história muito legal, né, uma história de mais de 150 anos. Então acho que é interessante saber, porque, cara, é um esporte muito confuso para quem começa a ver. A história também é muito confusa no início, né? Você vai ver que tinham várias coisas meio estranhas que aconteciam, várias proibições que quase aconteceram. Então é realmente um negócio muito interessante para saber. É isso, espero que vocês gostem. Bem, para começar a falar disso, é importante a gente falar como que o futebol americano surgiu, né? O começo do futebol americano é muito parecido com o começo do futebol aqui no Brasil, em que a gente tinha os filhos das pessoas ricas indo para Inglaterra para estudar, e aí no caso do Brasil eles trouxeram futebol, e nos Estados Unidos eles levaram futebol e o rugby também. Rugby é um dos esportes mais tradicionais da Inglaterra, né? Acho que eles não aprenderam muito bem a jogar só, mas é um esporte que era muito popular na época lá, ainda é hoje. Né? Então os filhos dos ricos levaram para os Estados Unidos o futebol e o rugby, e aí eles meio que mesclaram esses dois esportes no começo. Obviamente era uma zona que você podia chutar a bola, você podia carregar a bola, você podia dar porrada em todo mundo. Então isso realmente ficou um pouco estranho na época. Seguiu assim por um bom tempo, nessa várzea total que era. Até que em 1873 eles criaram a Intercollegiate Football Association, né, ou IFA. Era uma organização que queria padronizar o jogo, né, deixar ele com regras bonitinhas, não sei o que. Falhou miseravelmente a IFA, né, então não conseguiram criar as regras, não conseguiram que as regras ficassem. Então ela foi desmantelada pouco tempo depois. Mas em 1876 ela voltou para uma segunda tentativa. E aí nessa segunda tentativa, um dos nomes mais importantes da história do futebol americano, talvez inclusive o mais importante, o Walter Camp. Ele foi o cara que conseguiu criar as regras básicas para o jogo que a gente tem hoje, né? Então, como descida, pontuação na época, tamanho do campo. Então, ele é o pai do futebol americano, né? O cara que criou as primeiras regras. Né? E a segunda tentativa da IFA foi até 1893. 92, desculpa. Né? Então, eles conseguiram padronizar o jogo, né, conseguiram fazer com que as regras fossem disseminadas em todas as faculdades que jogavam, né, porque antigamente não começou profissional, começou no colegial, e o fora do colegial era praticamente amador, né. Tinha alguns caras de fábrica que jogavam, mas não tinha dinheiro, né, eles jogavam só por jogar. E aí no college a gente viu como eram os filhos dos ricos, né, praticamente todo mundo era fazer universidade na Ivy League, né, que é tipo Harvard, é Yale, é Princeton. Então a gente tem as faculdades com um grande número de título, por mais que eles não ganhem, sei lá, desde 1915. Praticamente que eles não ganham um título em uma faculdade dessas. Mas Yale até hoje é a faculdade que mais venceu com 18 títulos. A Alabama é a segunda com 17, por mais que eles falem que eles têm 18. Mas, então a gente tem esse começo de filhos de ricos jogando, um esporte que era muito perigoso. Pra vocês terem ideia, em 1904 e 1905, a Chicago Tribune contou mais de 30 mortes, né, sendo 18 em 1904 e 19 em 1905. Quase 160 lesões sérias em 1904 também. Então, como eram os filhos dos ricos jogando, isso deu uma pressão enorme, né, pro governo, até que o presidente Roosevelt deu um decreto. Ou vocês vão criar regras para o jogo ficar mais seguro, ou eu vou banir o esporte no país. E aí eles viram com uma decisão, né, porque obviamente eles não queriam que o esporte banisse, que era um esporte que parecia ser um pouco promissor na época, né, e também as pessoas gostavam de jogar e gostavam de assistir também. Então eles começaram a pensar em algumas mudanças de regra, e em 1906, né, para o ano de 1906, eles criaram algumas regras que a gente vê até hoje.
como por exemplo a criação da zona neutra, né, que a gente tem, que é o tamanho da bola, né, então você tem a bola tá aqui, né, aqui para o ataque, e a defesa tem que estar o espaço de uma bola para trás, né, senão é falta. Aqui a gente tem hoje o offside e a infração de zona neutra. Eles mudaram também o sistema de descida, então você tinha que antes conseguir 5 jardas, agora você conseguir 10, você tinha 3 chances para conseguir, se não me engano antes eram só 2. Então isso também ajudou um pouquinho a parte tática do jogo, o jogo ficou um pouco mais pensante, vamos dizer assim. Eles também, acho que a regra mais importante que eles colocaram foi que você tinha que ter 7 homens na linha de scrimmage, e você tinha que ter um cara recebível para passe. Outra coisa que eles mudaram também antes, desculpa, é que agora o passe para frente era legal. Antes era proibido, você podia só passar pro lado ou para trás, como era no rugby, como ainda é no rugby. Então, voltando para 7 homens na linha de scrimmage, como tem hoje, né? Você tem que ter um cara elegível para receber passe em cada ponta da linha. Você tem que ter 5 caras que não podem receber passe. Por que eles colocaram isso? Porque antes tinha o que chamavam de formação em massa. Formação em massa, você tinha, por exemplo, o que chamavam de flying edge, que eram 10 caras dando a mão, empurrando e socando todo mundo que eles viam na frente, né, pro cara que tava com a bola correr. Obviamente isso causava muito acidente, né, que imagina você correndo aqui de braço dado com seus coleguinhas, e empurra. Você tem os outros caras empurrando você. Obviamente isso dava muito errado, por isso que tinha por isso teve um número tão alto assim de morte e lesão séria. Isso também tinha formação em tartaruga. Tinha várias outras formações que foram proibidas, né, por serem riscos à saúde dos jogadores. Então, se não fosse essas mudanças, o esporte teria sido banido no começo do século XX e nunca teria chegado perto de ser profissional. Mas e com essas regras, o jogo conseguiu seguir. O número de mortes caiu de 18, né, em 1904 e 19 em 1905 para 11 nos anos seguintes. Ainda muita gente, mas é uma queda significativa. Em 1909 eles tiveram que mudar algumas coisas também para promover ainda mais a segurança. Então foi quando foi introduzido o capacete de couro que usavam antes, para tentar proteger um pouco mais os jogadores. E aí o esporte começou a crescer mais, começou a se disseminar um pouco mais nos Estados Unidos em geral. Então saiu um pouco só da Ivy League, começou a ir um pouco mais para o Centro-Oeste. Começou a ir um pouquinho mais também para estados como Pittsburgh, para Chicago, para Michigan, e também para Wisconsin. Então você tinha um esporte que estava se popularizando mais nos Estados Unidos, naquela região ali do Nordeste dos Estados Unidos, né, que é a região que tem em Nova York também, por exemplo. E aí você começou a ter os times ficando um pouquinho melhores, né, passando de amador para semi-profissional, e aí de semi-profissional para o profissional. Até que em 20 de agosto de 1920, em Canton, Ohio, alguns homens resolveram criar a NFL, né, que não tinha esse nome, antes era... Desculpa, esqueci o nome. É muito nome. American Professional Football Association. Foi mudar para a NFL 2 anos depois, quando mudaram para a National Football League. Então esse foi o começo do esporte, né, de tantas proibições que tinha, até o chegar ao nível profissional que a gente conseguiu em 1920. E aí começou a história centenária da liga hoje, que é uma das mais ricas do mundo, uma liga multibilionária, e que acho que podia fazer um pouquinho mais para melhorar sempre a saúde dos jogadores. Mas é isso, foi um vídeo acho que um pouco mais curto, né? Foi mal ter que olhar o caderno às vezes, mas é muito nome para descobrir, muito nome para lembrar. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Acho que segunda-feira, acho que depois da sinal de conferência eu devo já colocar a parte desse vídeo. E é isso, valeu.